Bom, esse é um vídeo com a solução para o seguinte exercício. Vamos considerar o conjunto G, dado como é o conjunto de todos os números na forma A mais B raiz de 2. Vou olhar isso como um número real não nulo, de modo em que cada um desses coeficientes aqui, A e B, são números racionais. Então eu quero saber se o conjunto G com a operação de multiplicação de números reais é um grupo multiplicativo. Caso seja, eu quero saber se esse grupo também é comutativo. Qual que é a definição de grupo? Bom, se eu tenho um conjunto G não vazio, e nesse conjunto eu tenho uma operação binária, da mesma forma como a gente tinha anéis, ou seja, uma operação que pega dois elementos do conjunto G e o resultado de operar esses dois elementos ainda pertence ao conjunto G, de modo que essa operação satisfaz o quê? Para todos x, y e z no conjunto G, x operado com y, depois operado com z, é igual a x operado com y, z, ou seja, essa operação é associativa. Além disso, existe um elemento e no conjunto G, de modo que x operado com e é igual a x, que é a mesma coisa que e operado com x. Isso para qualquer x no conjunto G. Esse elemento E é chamado de elemento neutro ou unidade do grupo G. E finalmente, se para cada elemento de G eu consigo encontrar um outro elemento Y, de modo que x operado com Y dá o elemento neutro que a gente achou aqui, e Y operado com X também é o mesmo neutro, esse Y é chamado de inverso oposto. Então, se eu tiver um conjunto G com uma operação asterisco satisfazendo essas três condições, a gente vai dizer que esse conjunto é um grupo. Aqui, se a gente olha para a definição de grupo, a gente vê que para ser grupo eu não preciso que essa operação asterisco seja uma operação comutativa, eu só preciso que ela seja associativa, tenha elemento neutro e todo elemento possua um inverso. Além disso, no caso de grupo, a gente não exige que essa operação asterisco seja uma operação comutativa. Caso isso aconteça, ou seja, caso x operado com y dê igual a y operado com x para quaisquer x e y no conjunto G, a gente vai dizer que esse grupo é um grupo comutativo ou abeliano. Então, a comutatividade dessa propriedade, no caso de grupo, é uma propriedade a mais que o grupo pode ter ou não. Então, se a gente volta para esse exemplo, eu quero verificar que esse conjunto com a multiplicação de números reais satisfaz a definição de grupo, e nesse caso, por ser uma operação de multiplicação, a gente vai dizer que ele é um grupo multiplicativo, e se for grupo, eu quero saber se ele é comutativo, ou seja, se essa operação asterisco é uma operação comutativa. Bom, então vamos verificar isso. Então, solução, primeiro, o que a gente precisa provar? Eu preciso mostrar que essa operação é associativa, ou seja, eu preciso pegar três elementos do conjunto G, então sejam x, y e z elementos no meu conjunto G. Mas quem que é o G? Ele é um conjunto de elementos que tem essa forma A mais B raiz de 2. Então, com isso, que a gente tem? Assim, esse x pode ser escrito como sendo uma coisa da forma A mais B raiz de 2, o y é o número da forma C mais D raiz de 2, e o z é o número da forma E mais F raiz de 2, onde todos esses números A, B, C, D, E e F são números racionais. O que a gente quer verificar? Eu quero verificar que quando eu faço x operado com y, depois operado com z, isso é a mesma coisa que x operado com o resultado de y com z. Aqui, como no caso de anel, eu posso primeiro resolver esse lado da esquerda, depois resolver o lado da direita e comparar os dois resultados. Vamos fazer isso então. Então, daí o que a gente vai ter? Primeiro, eu quero olhar x operado, a minha operação aqui é o quê? É a multiplicação de números reais. Então, eu vou fazer x multiplicado por y, depois multiplicado por z. Mas quem que é o meu x? É A mais B raiz de 2, multiplicado por C mais D raiz de 2. E isso, por último, eu vou multiplicar pelo número E mais F raiz de 2. Vou fazendo primeiro aqui o que está dentro do colchete, que eu vou ter distribuindo essa multiplicação. Vai ficar A que multiplica C, mais, quando eu multiplico B raiz de 2 com D raiz de 2, vai dar 2BD, mais, agora a parte que vai envolver o raiz de 2, que eu já vou colocar em evidência, que é o quê? O AD mais BC, tudo isso multiplicado por raiz de 2. Esse elemento eu vou multiplicar novamente por E mais F raiz de 2. Efetuando essa multiplicação, eu vou ter o AC mais 2BD multiplicado por E, mais o AD mais BC multiplicado por F, mais duas vezes isso, né? Mais o AC mais 2BD multiplicado por F raiz de 2, mais o AD mais BC multiplicado por E raiz de 2. Isso aqui vai dar o quê? Se a gente organiza aqui os fatores que têm raiz de 2, coloca em evidência e reescreve a ordem
ordem dessas somas aqui em cima, ACE mais 2BDE mais 2ADF mais 2BCF, mais o que? Colocando raiz de 2 em evidência e distribuindo essas multiplicações, ACF mais 2BDF mais ADE mais BCE, tudo isso multiplicado por raiz de 2. Então essa primeira multiplicação vai resultar nesse fator final aqui. Agora eu vou fazer a outra, que é o quê? Multiplicar o x pelo resultado de y vezes z, que é multiplicar o a mais b raiz de 2 pelo produto de c mais d raiz de 2 multiplicado por e mais f raiz de 2. Então isso vai dar o a mais b raiz de 2, que multiplica o quê? Resolvendo isso daqui, novamente distribuindo a multiplicação, agrupando os termos que tem raiz de 2 e sem raiz de 2, isso vai ficar c e mais 2 df mais cf mais de raiz de 2. Multiplicando agora esse último fator, a que multiplica ce mais 2df mais 2b que multiplica cf mais de mais b que multiplica ce mais 2df raiz de 2 mais a que multiplica cf mais de raiz de 2. Novamente, distribuindo essa multiplicação e colocando esse raiz de 2 em evidência, a gente fica com o quê? ACE mais 2ADF mais 2BCF mais 2BDE mais BCE mais 2BDF mais ACF mais ADE, tudo isso multiplicado por raiz de 2. Comparando agora esse resultado com o anterior, a gente tem o quê? A parte que não envolve raiz de 2, essa primeira parte. ACE mais 2BE, mais 2BDE, mais 2BDE, está aqui, mais 2ADF, mais 2ADF e mais 2BCF, mais 2BCF. Então essa parte é exatamente a mesma. Agora, para a segunda parte, o que eu tenho para o coeficiente do raiz de 2? ACF, mais 2BDF, mais 2BDF, mais ADE, e por fim, mais BCE, mais BCE. Então, esse valor final aqui é exatamente igual a esse valor final que a gente obteve aqui. Com isso, a gente tem o que? X multiplicado por Y, depois multiplicado por Z, é a mesma coisa que X multiplicado por Y multiplicado por Z. Ou seja, essa operação de multiplicação nesse conjunto G aqui é realmente uma operação associativa. Agora o que eu quero ver? Eu quero saber se existe algum elemento no conjunto G de modo que x operado com E dá x, que é a mesma coisa que E operado com x. Aqui, como eu não sei se essa operação é comutativa ou não, eu preciso verificar os dois lados dessa igualdade para garantir que realmente é elemento neutro. E o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou usar um desses lados para calcular e determinar quem que é esse elemento E, então eu vou resolver, por exemplo, esse lado aqui para achar o E, e depois eu só confiro se esse valor de E que eu encontrei satisfaz o outro lado da igualdade. Se ele satisfizer, ele é o elemento neutro. Se não, é sinal que não existe, portanto esse conjunto não vai ser um grupo. Bom, então o que a gente quer fazer? Eu quero resolver essa equação, saber se existe alguém de modo que x operado com E dá x, que é a mesma coisa que E operado com x, isso para qualquer elemento que eu pego x no meu conjunto G. Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar com esse lado da igualdade aqui. Então, eu quero saber primeiro se existe alguém de modo que x operado com E, mas a minha operação aqui é de multiplicação, dá o próprio x. Onde esse x é quem? É um elemento da forma a mais b raiz de 2. E aí com isso esse E também vai ser um elemento na forma alfa mais beta raiz de 2 e eu quero saber exatamente quem que é alfa e beta. Então se eu faço a mais b raiz de 2 multiplicado por alfa mais beta raiz de 2 e eu quero que seja igual sempre ao próprio x, ou seja, o a mais b raiz de 2. Distribuindo essa multiplicação ficaria a alfa mais 2b beta mais o coeficiente a beta mais b alfa raiz de 2. Isso tem que ser igual a mais b raiz de 2, não importa quem seja isso aqui. Para isso acontecer, a única possibilidade é o quê? Esse coeficiente tem que ser igual ao a e esse outro coeficiente tem que ser obrigatoriamente igual ao b. Então eu tenho que ter igualdade desses dois e igualdade desses dois aqui. Então eu precisaria ter o quê? A alfa mais 2b beta igual a sempre e a beta mais
mais B alfa igual a B para quaisquer A e B. Isso daqui teria que valer para quaisquer A e B que eu pego no conjunto dos racionais. Para que eu tenha essa igualdade independente de quem seja o valor de A e de B que eu estou pegando aqui, a única possibilidade é acontecer o quê? É esse alfa ser igual a 1 na primeira e o beta igual a 0, porque aí eu cancelo esse fator aqui e sobra só o A, e aí com esse valor, se eu faço beta igual a 0 aqui, eu cancelo esse primeiro, alfa igual a 1, eu obtenho igualdade. Então o único meio de ser verdade é pegando esses valores aqui. Então quem que é o meu elemento E? E lembrando isso aqui, esses valores são os coeficientes do E, que é um número da forma A mais beta raiz de 2, que é então um número do tipo que 1 mais 0 raiz de 2. Então meu candidato ao elemento neutro é o número real 1. Como é que eu vou justificar que realmente o 1 é o elemento neutro? Então, tomando E igual a 1 mais 0 raiz de 2, que eu vou denotar isso simplesmente por 1, que é um elemento do conjunto G, o que a gente tem? Se eu faço x multiplicado por E, onde esse x é um número da forma A mais B raiz de 2, se eu multiplico isso por 1 mais 0 raiz de 2, isso vai dar o quê? A multiplicado por 1, A multiplicado por 0, 0, B multiplicado por 1, B raiz de 2, B multiplicado por 0, 0. E se eu faço E multiplicado por x, isso aqui é o quê? É 1 mais 0 raiz de 2, que multiplica o A mais B raiz de 2, que novamente vai dar o próprio A mais B raiz de 2. Isso para qualquer x igual a mais b raiz de 2, que eu pego no conjunto G. Logo, E igual a 1 mais 0 raiz de 2, ou simplesmente 1, é o elemento neutro da operação definida no conjunto G. Então, a segunda condição na definição de grupo também está satisfeita. Qual que é a terceira condição? Para cada elemento que eu pego no conjunto G, é preciso existir um outro elemento ainda nesse conjunto G, de modo que o que? X operado com Y dá o elemento neutro, que a gente achou no caso anterior, e Y operado com X também dá o elemento neutro. Novamente aqui, por eu não ter a obrigatoriedade dessa operação asterisco ser comutativa, eu preciso checar os dois lados dessa igualdade para garantir que esse Y é de fato o inverso ou o oposto do X. Aqui, como no caso do neutro, a gente vai começar primeiro determinando se realmente o elemento oposto existe ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um x qualquer na forma A mais B raiz de 2. Eu quero saber, existe y na forma C mais D raiz de 2, tal que x multiplicado por y dá o E, que é esse E que a gente achou aqui. Então, eu vou trocar ele por 1, que é a mesma coisa que y multiplicado por x. É isso que eu quero tentar responder. Então, eu vou usar um desses dois lados dessa igualdade aqui para tentar determinar quem que é esse y. Posso usar, por exemplo, isso daqui. Então, o que eu quero resolver é, dado um certo a mais b raiz de 2, como é que eu calculo c mais d raiz de 2, de modo que esse produto resulte em 1. Então, distribuindo essa multiplicação, eu tenho ac mais 2bd mais ad mais bc raiz de 2. Isso tem que ser igual a 1, que é a mesma coisa que 1 mais 0 raiz de 2. Para que essa igualdade aconteça, o que eu tenho que ter? ac mais 2bd igual a 1 e ad mais bc igual a 0. Então eu tenho que ter AC mais 2BD igual a 1 e AD mais BC igual a 0. Agora, para resolver esse sistema, a gente tem que lembrar o que? O conjunto G é definido como? É o conjunto de todos os números da forma A mais B raiz de 2 em R asterisco, ou seja, R de menos o 0. Então, esse número aqui nunca pode ser 0, ou seja, eu preciso ter A diferente de 0 sempre, ou pelo menos o B diferente de 0. Um desses dois coeficientes obrigatoriamente é diferente de 0. Então, aqui significa que o quê? Que eu posso supor A diferente de 0 ou B diferente de 0. Qualquer uma dessas duas suposições que eu fizer vai me permitir resolver o sistema e chegar na solução. Então, se eu suponho aqui, por exemplo, A diferente de 0, eu posso isolar o D nessa equação aqui e escrever o quê? D igual a menos BC sobre A e substituir isso na primeira. Fazendo essa substituição, eu vou ficar com AC mais 2B, que multiplica menos BC sobre A igual a 1, e aí multiplicando tudo por A ao quadrado C menos 2B quadrado C igual a A. Lembrando, eu quero resolver essa equação para quem? Para C e para D. Então eu posso pôr esse C em evidência aqui e escrever A ao quadrado menos 2B quadrado C igual a A, e aí isso me dá que C vale A sobre A ao quadrado menos 2B quadrado. Se a gente olha para a condição que define G, como pelo menos um dos dois é diferente de 0, esse denominador aqui nunca vai dar 0. Então o meu C vale isso, e o D eu tiro agora só substituindo o valor de C. Então o D substituindo C vai ficar menos AB dividido por
a que multiplica a ao quadrado menos 2b quadrado, a gente pode cancelar, e isso dá o que o d vale menos b sobre a quadrado menos 2b quadrado. Ambos são números racionais, logo pertence a Q, e então com isso vai gerar um número y no conjunto G. Então esse é o rascunho para determinar quem seria esse valor de y. Agora eu vou testar que isso realmente produz o inverso desse x. Então, dado o valor x igual a a mais b raiz de 2 no conjunto G, tome y igual a sobre a ao quadrado menos 2b menos b sobre a ao quadrado menos 2b quadrado raiz de 2. O que a gente tem? Assim, quando eu faço x multiplicado por y, eu estou fazendo a mais b raiz de 2 multiplicado por esse número, a sobre a ao quadrado menos 2b quadrado, menos b sobre a ao quadrado menos 2b quadrado raiz de 2, que isso vai dar o quê? Fazendo a distribuição, a ao quadrado sobre a ao quadrado menos 2b quadrado, menos esse fator vezes esse, então menos b quadrado multiplicado por 2 sobre a ao quadrado menos 2b quadrado, mais, quando agora eu multiplico o fator que envolve a raiz de 2, ba sobre a ao quadrado menos 2b quadrado, menos ab sobre a ao quadrado menos 2b, tudo isso com raiz de 2. Isso daqui é igual a zero, isso aqui como denominador é o mesmo, vai ficar o quê? A ao quadrado menos 2b quadrado sobre a ao quadrado menos 2b quadrado, ou seja, isso dá exatamente 1, que é o nosso elemento neutro. Por outro lado, se eu faço y multiplicado por x, isso é a dividido por a quadrado menos 2b quadrado, menos b sobre a quadrado menos 2b quadrado raiz de 2, que multiplica a mais b raiz de 2, que isso daqui vai ser igual ao quê? Fazendo a distribuição novamente, a quadrado sobre a ao quadrado menos 2b quadrado, menos 2b quadrado sobre a ao quadrado menos 2b quadrado, mais o coeficiente de raiz de 2, menos ba sobre a ao quadrado menos 2b quadrado, mais ab sobre a ao quadrado menos 2b quadrado com raiz de 2. De forma semelhante, isso aqui dá zero, esse fator aqui vai dar 1. Então isso aqui, de novo, é igual a 1, que é o elemento neutro. Então, independente de eu multiplicar x por y ou y por x, isso dá sempre o neutro. Logo, o inverso de x igual a mais b raiz de 2 é o y igual a sobre a ao quadrado menos 2b quadrado menos b sobre a quadrado menos 2b quadrado raiz de 2. Então, todo x tem um inverso nesse conjunto G. Como G satisfaz todas as condições que definem um grupo, então G com operação de multiplicação é de fato um grupo multiplicativo como a gente queria. E aí isso resolve a primeira parte do exercício. A segunda parte é o quê? Eu quero saber se esse grupo é um grupo comutativo, ou seja, eu quero saber se essa operação de multiplicação definida aqui comuta. Agora, dados dois elementos quaisquer de G, x igual a mais b raiz de 2 e y igual a c mais d raiz de 2, no conjunto G, o que a gente tem? Se eu faço x multiplicado por y, isso é a mais b raiz de 2 multiplicado por c mais d raiz de 2, isso pela definição de multiplicação no conjunto G é o ac mais 2bd mais ad mais bc raiz de 2. Se eu multiplico por outro lado y por x, isso é c mais d raiz de 2 multiplicado por a mais b raiz de 2. Essa multiplicação vai dar o quê? ca mais 2bd mais cb mais da raiz de 2. Só que aqui dentro, esses elementos estão no conjunto dos racionais. E nos racionais a gente sabe que a soma e a multiplicação são comutativas, são associativas, então AC é a mesma coisa que CA, 2BD é 2BD mesmo, AD é a mesma coisa que DA e BC é a mesma coisa que CB, ou seja, XY é igual a YX. Daí, XY é igual a YX para todos x e y que eu pego no conjunto G. Portanto, G com operação de multiplicação é um grupo comutativo. E aí isso encerra a solução do exercício.